Tudo bem? Eu sou Andriele Unfer, estudante da UFSM. Estou aqui para desenvolver uma atividade de Educação em Matemática 2, ao qual a gente teve que reproduzir o livro As Três Partes. Eu vou aproveitar para contar a historinha para todo mundo, tá? As Três Partes. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em três partes. As três partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando, e as três partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaros também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegavam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água ser barco também. Enquanto o barco navegava, as três partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixes também. Os pássaros comem peixe. Acontece então que as três partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro. E justamente na barriga de um pássaro formado por três partes. E assim, as três partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou, voou, voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá, uma vovó regava as plantas. As três partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta em um vaso. As três partes gostaram de ser planta e ficaram crescendo, crescendo aos pouquinhos. Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as três partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual bicho elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gostava de visitar galinheiros. Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, as três partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima da ponte. As três partes formaram também um escorregador e as crianças escorregaram nele. Depois, as três partes formaram uma gangorra. E, por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças, que, de tanto procurar, encontraram as três partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa. As três partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi animada e divertida. As três partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que, se ela quisesse, ficariam morando ali. E assim poderiam se divertir muito e contar muitas histórias. A vovó gostou muito da ideia e, para comemorar, colocaram um disco de vitrola e dançaram, cada um do seu jeitinho. Conforme combinado, as três partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor. Em detalhe,
e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa numa cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta para ela plantar e cuidar de um jardim. E para ela receber a visita dos seus netinhos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as três partes.